Boa tarde a todos, queridos irmãos, amigos. É bom estarmos mais um domingo juntos para escutar a palavra do Senhor, para louvar juntos e celebrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso e que nós somos seus filhos, à disposição para servir, para deixar que Ele também cuide de nós e nós poder também fazer o propósito para o qual Ele nos chamou. Que seja hoje um domingo especial, que a palavra do Senhor fale para cada um, com poder, com graça e com o seu amor. Deus abençoe. Boa tarde a todos. Que Deus também possa tocar o seu coração esta tarde. Você pode experimentar a presença de Deus de uma forma muito especial. Esta é a minha oração. Irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que você possa, com alegria, celebrar a majestade, a grandeza do Senhor. E realmente, relembre de tudo aquilo que você tem passado nos últimos dias. E reconheça que realmente o Senhor tem sido bondoso. Tenha uma disposição especial também nessa tarde, de gratidão de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então vamos celebrar juntos ao Senhor. Deus abençoe. Querida igreja, irmãos, pessoal que está assistindo, tudo bom? Como vocês passaram a semana? Bom, domingo chegou e domingo sempre é um dia especial para nós porque a gente louva a Deus, a gente presta culto a Deus de maneira conjunta, como um corpo único. Cada um faz isso separadamente em casa, mas domingo é sempre especial. E essa primeira canção que eu escolhi foi gravada pelas crianças e ela fala que quando Jesus voltar na segunda vinda de Cristo, todos os povos vão ver vão testemunhar isso, né? Jesus vindo. Só que para que isso aconteça, realmente todo mundo tem que ouvir, né? Ouvir desse Jesus. E a gente sabe que tem muitos lugares que ainda não conhecem. Então, como igreja, a gente também quer fazer parte dessa missão de Deus, de fazer Jesus Cristo conhecido, para que a gente veja, né, para que a gente testemunhe essa vinda de Cristo, que é o que a gente mais está aguardando como igreja, né, como filhos de Deus. E eu creio que vai ser maravilhoso a gente ver, né, várias culturas assim juntos cultuando a Deus, mas enquanto isso não acontece, eu também acredito que a gente pode experimentar, né, um pouquinho do céu aqui. Então, que nessa próxima canção você possa vislumbrar um pouco, né, imaginar um pouco como vai ser essa vinda de Jesus. E vamos cantar juntos, então, com as crianças. Esse vem com as nuvens, todo olho verá. Bom, eu não sei como vocês estão vivendo, né, como tem sido esses últimos tempos, mas nós já estamos... Esse vem com as nuvens, todo olho verá. E, pelo menos para quem está morando em São Paulo, a campanha, né, de vacinação contra o Covid, avançou bastante e como eu sou da área da educação, eu fui vacinada há 2 semanas. E, né, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser vacinada, eu fiquei super feliz. E quando, um dia antes de tomar a vacina, eu mal consegui dormir, assim, de ansiedade mesmo. E aí, quando chegou o dia, eu tava super cedo no posto de saúde e tal. E depois que eu tomei a vacina, eu fiquei pensando, nossa, eu tava ansiando tanto, né, esse dia chegar. Eu achei que não ia chegar, mas chegou antes do que eu imaginava. E eu fiquei pensando, nossa, será que eu tenho esse mesmo anseio, né, pela volta de Cristo? Será que eu estou aguardando com grande expectativa essa volta de Jesus, essa segunda vinda de Jesus que a gente cantou na música anterior? Será que você tem aguardado e ansiado a volta de Jesus tanto quanto a gente está esperando, ansiando outras coisas? Eu acho que como a gente está vivendo nesse mundo, né, a gente tem sempre uma questão do agora também, né? Então a gente está esperando a volta de Jesus.
o reino de Deus tem se estabelecido aqui na Terra, mas ainda não se completou, né? E vai ser completado, vai ser finalizado com a volta de Jesus mesmo. E enquanto a gente vive aqui, né? Como a gente tem vivido? É algo que eu tenho pensado, né? O quanto da nossa vida tem sido consagrada a Deus nessa expectativa da volta de Jesus, mas também vivendo de uma forma que agrada a Ele, realmente vivendo 100% aquilo que Deus quer que a gente viva aqui na Terra. E é nisso que eu tenho pensado nos últimos tempos, né? O que o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu viva? Claro, esperando Jesus chegar, mas não aguardando de uma forma passiva, né? Sentado esperando. A gente está, como cristão e como igreja, a gente está aguardando a volta de Jesus, mas a gente quer aguardar e trabalhar. E para que ele venha o mais rápido possível, né? Para que todos os povos e nações o conheçam. E é interessante que em toda a Bíblia, a caminhada, né, seja no Antigo Testamento do povo de Israel, que era um povo escolhido por Deus, seja depois de Jesus ser conhecido por todos os outros povos também, em toda a Bíblia aparece, né, seja o povo de Israel ou outros povos, com a presença de estrangeiros. Às vezes o próprio povo de Deus foi estrangeiro, né, em outras terras, e Deus estava no controle de tudo isso. Aqui no Brasil, especificamente, né, da onde eu estou falando agora, a gente recebeu e continua recebendo muitos imigrantes de diversos lugares do mundo. E a gente quer ser essa igreja, como eu falei no começo, a gente quer ser essa igreja multicultural, multiétnica. É claro que a gente carrega muito, né, da nossa cultura, e às vezes a gente acaba colocando a nossa cultura na frente de outras coisas. Mas a gente sonha, como eu falei antes, como igreja, ser essa comunidade, essa família colorida, multicultural. E com certeza durante essa caminhada as coisas não serão fáceis, né? Como talvez não estão sendo agora para você. Mas um dia a gente vai chegar lá e a gente estará com Jesus. E que a gente possa aguardar esse dia com grande expectativa, mas também vivendo a missão que Deus tem para a gente agora. Vamos louvar a Ele juntos e depois ouvir a palavra com o coração aberto e com a mente concentrada naquilo que Deus quer falar para a gente. Boa tarde a todos. Eu estava pensando sobre a situação que nós vivemos hoje na pandemia e, de fato, talvez seja o único momento nas últimas dezenas ou centenas de anos em que realmente todas as pessoas, sem distinção de situação econômica ou de credo ou de etnicidade, de raça, enfim, todas as pessoas deste mundo experimentaram algo comum, que é algo que deixou todas as pessoas fora da sua zona de conforto, né? Então, mesmo as pessoas dentro de casa não estavam na sua zona de conforto. Mesmo as pessoas no lugar que deveria ser o lugar mais confortável da sua vida, não estavam lá. Você vivendo no seu mundo, no local que você cresceu, você não estava experimentando pleno conforto por causa desta pandemia. Realmente é interessante ver como o ser humano, como nós reagimos a isso, porque, de fato, nós estamos sempre buscando a zona do conforto, sempre estamos buscando aquela condição que nos traz mais paz, mais tranquilidade, mais bem-estar, que realmente é uma coisa natural do ser humano. Inclusive, a Constituição americana, por exemplo, ele diz que entre os direitos fundamentais,
não a Constituição Americana, mas a Declaração dos Direitos Humanos diz que entre os direitos fundamentais do ser humano está a busca pela felicidade, né? Então, realmente, esse é como as pessoas enxergam a vida, e quando chega um momento em que você não consegue encontrar essa zona de conforto, então você fica bastante abalado. Tem pessoas que, por causa das suas circunstâncias próprias, independente da pandemia, já estavam fora da zona de conforto. E nós podemos experimentar, assim, citar muitos exemplos de situações que deixam as pessoas fora da zona de conforto. Desde situações nacionais, calamidades nacionais, ou mesmo guerras, como nós temos visto no Oriente Médio, por exemplo, guerra civil, pessoas sendo expulsas do seu país, bombardeio, quer dizer, isso é uma situação totalmente calamitosa que deixa as pessoas numa situação muito desesperadora. Assim como em outros países, a situação econômica também com desorganização completa da economia, e ainda com a pandemia, tudo isso se agravou. Bem, pessoal, tudo isso eu estou dizendo para justamente nós entendermos que em determinados momentos nós experimentamos e até somos levados a experimentar esta situação em que somos jogados, né, a uma condição que não é a condição que nós chamaríamos de zona do conforto. O trecho que nós vamos ler hoje trata justamente sobre isso, que o povo de Israel, em um determinado momento, foi tirado da sua zona de conforto e foi levado para um outro país, e ir para um outro país realmente tira as pessoas da zona de conforto para que este povo de Deus pudesse aprender a não confiar em si, mas confiar em Deus. Não deixar Deus de lado e seguir a sua vida na busca dessa felicidade, mas colocar Deus no centro, para que assim eles pudessem experimentar a plenitude da vida. Bom, a Igreja Aliança Internacional é uma igreja de pessoas em movimento, né? E este movimento é provocado por Deus, seja ele imigração, seja ele exílio, seja ele o movimento por causa do trabalho ou por outras circunstâncias, estudos, nós somos pessoas em movimento. E essas pessoas são pessoas que, mais do que buscar a sua zona de conforto, estão em movimento. Estão em movimento por diferentes razões. E a Igreja Aliança Internacional é realmente uma igreja para essas pessoas em movimento. Por isso que é interessante, eu creio, que nós possamos aprender da Bíblia, como Deus também tem coisas a nos ensinar por meio desse processo. Nós temos já, particularmente eu tenho falado a respeito sobre esse processo do movimento das pessoas, da imigração no Antigo e no Novo Testamento, e eu quero enfocar um pouco mais hoje, pensando numa experiência que foi o exílio babilônico do povo de Israel, e como essa experiência do exílio ele é muito, muito atual para nós hoje em dia. Então, Jeremias capítulo 29, versículo 1, diz assim, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, essa passagem de Jeremias 29, ele relata o profeta Jeremias escrevendo uma carta aos líderes políticos, econômicos e religiosos de Israel que estavam no cativeiro da Babilônia. Então, e esse versículo que acabamos de ler, em particular, ele oferece o contexto desse livro, dessa escrita, né? O Reino do Sul de Judá foi conquistado. Isso vocês, inclusive, podem também, não somente na Bíblia, mas se vocês estudam a história justamente desse período, né? Em que as grandes civilizações
a Síria, depois a babilônica, depois a persa, depois a grega e depois Roma. Tudo isso, inclusive, faz parte do conteúdo que você precisa estudar para o vestibular, né? Se você não tem outra motivação, você pode pensar nisso. Mas realmente essa é uma história muito fascinante, é uma parte fascinante da nossa história. Então, o reino, se você olhar então para aquele lugarzinho ali, o enclave onde fica a Palestina, o reino do norte já havia sido levado cativo pelo Império Assírio, e daí o Império Assírio ele caiu e foi dominado pelos babilônicos, e os babilônios então chegaram ao Reino do Sul, que também incluía Judá, incluía Jerusalém, e tudo isso então levou à conquista, né, de Jerusalém. Ela foi totalmente queimada, o templo foi destruído, os líderes políticos, econômicos, religiosos de Jerusalém foram levados cativos para a cidade de Babilônia pelo rei conquistador, Nabucodonosor. Né? E lá na cidade dos seus capitões, os ex-líderes israelitas estavam clamando e levantando sua voz e chorando, porque eles estavam começando a ficar desesperados com a possibilidade de eles ficarem para sempre lá e nunca mais retornarem ao seu a sua terra. Se você existe uma música bem antiga, né, que alguns de vocês talvez se lembram, né, By the River of Babylon. É uma música que falava, fez muito sucesso, inclusive. Eu até ia colocar como parte desta minha mensagem, mas como realmente é uma música muito antiga, eu pensei, talvez muitas pessoas nem terão ouvido, mas é uma música muito bacana, que fala justamente sobre este período do cativeiro babilônico, né? E falavam das pessoas chorando, então, à beira do rio, né? Pensando sobre a sua vida, como era a sua vida em Sião, que é Jerusalém, que é Israel, né? E então eles estavam assim muito, muito desconfortáveis, justamente porque eles estavam em um país, levados cativos, eles foram levados, forçados para irem para lá, no meio de um povo que não fala a sua língua, que tem outra cultura, e realmente cativos, sem liberdade, apesar de que podiam viver lá, né? Podiam viver, mas essencialmente foram forçados a viver para lá. E essa passagem, esse texto, ele fala justamente da mensagem de Deus para o seu povo, dizendo para que eles saibam que Deus é que fez tudo isso e Deus está com eles naquele momento. Se a gente pensar hoje, nós temos hoje muitas situações, neste século XXI, de povos que estão sendo levados cativos ou expulsos das suas terras, justamente por guerras, por dominação, enfim, por uma série. Se você pode olhar no mapa mundo hoje em dia, na Crimeia, você pode olhar para Mianmar, você pode olhar para o Oriente Médio, para Iraque, para o Kurdistão, enfim, para muitos lugares onde o povo está sendo levado cativo ou eles estão sendo expulsos da sua terra por causa da guerra e por causa de forças externas, né, dominando a sua terra. E olha só o conselho que Jeremias dá para esse povo. Então, a primeira coisa que eu quero olhar com vocês é justamente sobre isso, né? O versículo 4, ele diz assim, observe o que ele diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é que nós, quando estivermos em situações fora da zona de conforto, que a gente abrace a perspectiva de Deus sobre a situação. E nesse caso, Deus é que levou o povo ao cativeiro, foi Deus. E Deus fez isso por um motivo. Esta é a verdade difícil de aceitar. Deus, na realidade, permitiu que você estivesse onde você está hoje, pensando não somente na pandemia. Puxa, mas você diz que Deus, então, permitiu a pandemia? Sim, porque Deus, na sua soberania e no seu poder, ele
ele é realmente Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E ele, de alguma forma, permitiu que tudo isso acontecesse. E para que, assim, o povo, a sua criação, a humanidade, possa olhar para si mesmo e olhar para o que está fazendo e realmente rever os passos, rever a maneira como está vivendo. E realmente foi isso que aconteceu com o povo de Israel em Jerusalém, que saiu de Jerusalém para a Babilônia. Esse é realmente uma coisa difícil de acreditar ou de entender em relação à soberania de Deus. A soberania de Deus significa que Deus conhece. Deus, ele permite que nós experimentamos essas coisas difíceis. É importante que a gente entenda e tenha essa perspectiva de Deus sobre a nossa situação. Nós podemos pensar na pandemia, mas podemos pensar na coisa assim um pouco mais focalizada. Por que você está hoje numa situação que, de repente, te traz muito desconforto? Puxa, eu estou sem emprego. Aliás, eu recebi, semana passada, né, um telefonema de um aluno, na verdade, um ex-aluno meu, que fez doutorado comigo, e ele é professor de um centro universitário muito importante aqui em São Paulo, um centro universitário particular. Daí, ele era professor de pós-graduação e ele tinha um salário bom. E, por causa da pandemia, as entradas do centro caíram e ele foi despedido, juntamente com alguns outros professores, né? Isso acontece de tempos em tempos nas escolas privadas, os professores mais titulados e que ganham mais acabam sendo cortados. Bem, e é interessante que ele falou para mim, ele falou assim, olha, se nada disso acontecesse, eu não sairia de lá, mas, já que aconteceu isso, eu vou aproveitar para realmente mudar a maneira de enxergar o meu trabalho e ver se, de repente, não tem outras coisas que eu posso fazer dentro da minha área de especialização, diferente daquilo que eu fazia até agora, porque isso é uma oportunidade. Então, ele viu que aquela situação, que realmente é uma situação ruim, até ele quis telefonar e conversar sobre isso comigo, porque não era uma coisa assim que estava esperando, mas, ao mesmo tempo, ele mesmo estava achando uma solução, queria enxergar que ali havia uma oportunidade para ele, de repente, poder mudar de áreas, mudar de forma de atuação e, de repente, progredir. E, muitas vezes, o grande progresso na nossa vida acontece nessas situações. As pessoas que fundam grandes corporações, que depois acabam virando um grande sucesso, ou mesmo que realmente se acertam em relação a uma determinada parte da sua vida, muitas vezes acontece sem que aquilo seja planejado por ele. Aconteceu alguma coisa que ele achou que era ruim, mas, de repente, aquilo abriu as portas para algo que era melhor, algo mais desafiador e que, de repente, pudesse usar todo o seu potencial, né? Então, Deus está falando assim, olha, abrace a perspectiva, a minha perspectiva, a perspectiva de Deus. O que Deus tem a nos ensinar e o que Deus tem a fazer por meio desta situação. Então, por exemplo, no caso dos judeus ou do povo de Israel que foi levado à Babilônia, ele fala assim, ó, a partir do versículo 5, né, ele fala assim, ó, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha que interessante. Realmente, ele está falando assim para que este povo ele descanse em Deus, né? Descanse em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Interessante, muito interessante realmente que ele fala para que eles encarnem, né, a presença de Deus ali e sejam pessoas que vão abençoar, né, esta comunidade
onde você está. Então, por meio de vocês, né, procurem, então, ser agentes de transformação, tragam a paz, porque vocês, com esta paz, também poderão desfrutar desta paz. Vocês serão esses agentes. Eu estava pensando, realmente, mesmo na pandemia, quantas coisas mudaram na maneira como nós trabalhamos, como nós interagimos, como nós somos igreja, inclusive. E certamente, depois que essa pandemia passar, o novo normal, como as pessoas costumam dizer sobre a nova realidade que nos espera, será diferente, definitivamente diferente daquilo que nós experimentávamos antes. E nós temos que ter clareza que isso é algo também que Deus permitiu que acontecesse conosco. E que lições nós vamos tirar disso para que possamos continuar a ser povo de Deus, experimentando a presença de Deus e sendo uma presença que abençoa as outras pessoas que estão ao nosso redor. Tem um livro assim muito bom, escrito por Bonhoeffer. Esse aqui é um texto que está em várias línguas, né? O custo do discipulado de Bonhoeffer. E Bonhoeffer foi um pastor alemão que, durante a guerra, ele se opôs ao regime de Hitler e, por causa disso, ele foi preso. E é interessante ver, ele foi preso e morreu jovem. Tinha menos de 40 anos quando morreu. Essencialmente, ele foi um pastor que pastoreava a sua igreja, um teólogo, brilhante até, e que escreveu seus livros, escreveu as memórias dentro do cárcere, e daí morreu na prisão, jovem. E, no entanto, hoje ele é considerado um dos maiores teólogos do século XX. E tudo isso aconteceu por quê? Porque, quando ele estava na prisão, ele era uma presença tão abençoadora para as pessoas. Ele aconselhava, conversava com os presos, também os guardas, que ele acabou se tornando realmente uma pessoa querida. Tanto que os guardas, e isso ele cita aqui no livro de Memórias, ele diz assim, olha, os guardas, eles até assim, pediam desculpas que tinham que trancar a porta dele depois que ele voltava do banho de sol. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que estes guardas, eles quiseram ajudar o Bonhoeffer, e tudo aquilo que ele escrevia na prisão, esses guardas, eles levavam para fora da prisão, para os companheiros de Bonhoeffer, que usaram, então, esse material, e como viram a qualidade desse material, eles, posteriormente, transformaram em livro, que acabou, então, se tornando, assim, algo mais permanente, e até hoje nós podemos nos beneficiar daquilo que Bonhoeffer escreveu a respeito de tantas coisas. E uma das coisas é que esse livro, O Custo do Discipulado, justamente fala sobre isso, né? Que Deus, na realidade, nos coloca em situações que não são situações de conforto. Pelo contrário, nos coloca em situação de desconforto. Se você está numa situação desconfortável, saiba que isso é Deus que colocou você aí. E saiba que isso acontece porque Deus, ele quer que você e eu cresçamos no meio dessa situação, porque é assim que a gente cresce. A gente também, quando cuida de uma criança, a gente não... Se você cuida para que a criança fique totalmente confortável o tempo inteiro e nada ao redor dele que ele não goste, você fica segurando para que ele não experimente, você vai estar criando um monstro, na realidade, porque essa criança vai ser... não vai poder ser um adulto, porque a criança, na medida em que cresce, tem que aprender que nem tudo que ele quer vai acontecer. Tem que aprender a ceder, tem que aprender a pensar nas outras pessoas, no que as outras pessoas também precisam, e em ceder e viver em harmonia, esse tipo de coisa, né? Então, no fundo, esse processo de Deus nos leva a esta condição de desconforto. Então, quando você está numa situação de desconforto, não pense que você está ali
e você tem que fazer de tudo para sair dessa... Não, pense que Deus, de repente, tem algo para você e que essa experiência é importante. A experiência que parece ruim, na verdade, é uma bênção que Deus está colocando para você. Então, abrace a perspectiva de Deus, né? Nesse sentido também. E realmente, pessoal, a nossa igreja é uma igreja de pessoas em movimento, pessoas que saem da zona de conforto naturalmente, voluntariamente, que querem ser uma presença abençoadora dentro desta dinâmica, né? E outra coisa também que Jeremias fala é o seguinte, olha, não busque aquelas pessoas que falarão o que você quer ouvir. Em outras palavras, não dê ouvido a falsos profetas. Olha só o que ele diz no versículo 8, 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Esses falsos profetas eram pessoas sem fé. Eles não falavam em nome de Deus. Bom, vamos ver o caso de Jeremias mesmo. Ele era foi um dos maiores profetas da Bíblia, mas na sua época ele era um profeta solitário. Ele pôde enviar esta carta lá da Palestina para a Babilônia, por quê? Porque ele não foi deportado. Por que ele não foi deportado? Porque ele não fazia parte da liderança religiosa formal da época, muito pelo contrário. Enquanto os outros profetas profetizavam prosperidade e vitória diante das ameaças de Nabucodonosor, Jeremias pregava arrependimento. Dizia que o povo precisava se arrepender. E dizia, inclusive, que se eles não se arrependessem, Deus iria usar Nabucodonosor, um rei estrangeiro, como instrumento de Deus para disciplinar o povo que estava em pecado. Olha, isso daí, para o povo de Israel, isso aí era uma blasfêmia. Puxa, mas como vai usar um rei estrangeiro? Isso é impossível. Então, eles estavam contra Jeremias. E Jeremias foi, então, um outsider, né? Um profeta que ninguém ouvia. Era desprezado pelos seus conterrâneos justamente porque ele falava a mensagem de Deus, não falava a mensagem que, digamos, dava a cócega dos ouvidos, né, das pessoas. É a mensagem que eles queriam ouvir. Os verdadeiros profetas de Deus não dizem as coisas para agradar os seus ouvidos. Eles nos fazem olhar para Deus. Pense nisso, queridos que nos ouvem. Hoje nós temos, infelizmente, muitas pessoas que se dizem profetas e falam e dizem que falam em nome de Deus, mas estão ali para falar aquilo que vocês querem ouvir. Estão ali para falar coisas que são agradáveis. E buscam, e realmente vão ao encontro daqueles desejos mais profundos que a pessoa tem de riqueza, de sucesso, de prosperidade. Então, você ouve isso aí e começa a achar, puxa vida, então essas são as palavras de Deus para mim, sem que exista um verdadeiro quebrantamento interior. Vocês, assim... A Igreja Aliança Internacional, ela faz parte da Aliança Cristã e Missionária. Aí, no Brasil, principalmente, a Aliança Cristã e Missionária é uma igreja pequena, então as pessoas falam assim, o que é a Aliança Cristã e Missionária? Daí você fala, não, é a igreja do A.W. Tozer. Aí todo mundo vai saber do que se trata, porque no Brasil, no mundo evangélico, o A.W. Tozer é muito conhecido, justamente porque ele é um escritor, foi um profeta do século XX, que foi muito lido e ouvido, justamente porque ele era uma pessoa que confrontava justamente essa situação de miséria espiritual. E apesar de ele ter morrido há quase 60 anos, as suas mensagens contundentes e profundas e desafiadoras continuam a ser verdade até hoje. Eu tenho alguns dos livros do Tozer aqui atrás. Alguns não, vários deles, uma fileira aqui, praticamente livros do Tozer. Sabe que tem uma iniciativa muito bacana que vocês podem realmente ser abençoados com isso, é o Dia a Dia com Tozer, né? São leituras do devocional de Tozer, é um livro que
a nossa irmã Keila Caiano está lendo, ela coloca, então, essa leitura todos os dias, e para que você possa começar o seu dia ouvindo uma meditação de Tozer. E você vai realmente ser muito abençoado com isso, porque você vai ouvir um profeta do século XXI falando das coisas de Deus, do profeta do século XX falando das coisas de Deus para os ouvintes do século XXI, que somos nós, e você vai ver como isso é refrescante, como isso é enriquecedor. Queridos, nós não podemos dar ouvido aos falsos profetas. Nós precisamos ouvir Deus, na palavra de Deus. Uma coisa interessante do Tozer é que ele mesmo falava o seguinte: olha, o meu objetivo, no final das contas, não é que as pessoas ouçam os meus sermões ou leiam os meus livros, é que vão para Cristo. O meu objetivo é que, por meio daquilo que eu fale, olhem para Cristo, vão para a Bíblia, leiam a Bíblia, orem e entrem diretamente em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Aliança Cristã Missionária, na verdade, enfatiza isto, né? Assim como a Igreja de Jesus Cristo enfatiza isso, tudo, afinal de contas, deve nos levar para a comunhão com Deus. E tudo isso para quê? Para que busquemos a Deus de todo o coração. E é disso que fala, então, o próximo trecho. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Na realidade, aqui, quando nós estamos falando de exílio, e o exílio é um tema muito importante dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque esse conceito do exílio, o conceito de imigração, na verdade, ele tem muito a ver com a perspectiva do reino de Deus, porque, de fato, nós aqui, apesar de nós vivermos na terra onde nascemos, de fato, nós estamos num exílio. O povo de Deus, ele está experimentando o exílio, porque o lugar que nos pertence, o lugar que é o nosso lugar, é estar na presença de Deus. Este é o nosso lugar. É para ali que nós vamos. E aqui ele é apenas uma passagem. Esta terra para nós é uma passagem. O reino de Deus, a presença de Deus, definitiva, na sua plenitude, é isso que nós alvejamos. E é para isso que nós estamos nos preparando. Então, no fundo, esse futuro e uma esperança não é tanto o Israel como país ou como uma potência ou qualquer coisa desse tipo, mas realmente estar na presença de Deus. Se aproximem de Deus em oração e Ele os ouvirá. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, diz Jeremias. Buscar de todo o coração. Buscar e com pureza, buscar em santidade, buscar deixando tudo aquilo que desagrada a Deus e deixar que Deus atue na sua vida, para que Deus esteja presente de uma forma totalmente plena na sua vida. Deus tomando conta do seu ser. A santificação, na realidade, é isso. É Deus tomando conta do seu ser plenamente, para que esta transformação por dentro aconteça. Não por nossos próprios méritos, mas pela obra do Espírito de Deus em nós. Então, nós somos santificados para deixar aquilo que desagrada a Deus. E para um propósito, que é o propósito de Deus para as nossas vidas, de ser uma presença abençoadora enquanto estivermos aqui nessa terra. E uma coisa muito interessante nessa experiência do exílio é que, para o povo de Israel, a presença de Deus, ou essa bênção de Deus, estava associada a três coisas. Estava associada ao fato que eles estavam em Israel na Terra Prometida. Então, a Terra Prometida era o elemento importante da bênção de Deus. Assim como o templo, onde ali o templo era o símbolo da presença de Deus. E também o reinado de Davi também o símbolo da bênção de Deus sobre esse povo. E quando eles estavam no exílio da Babilônia, eles não estavam na sua terra. O templo tinha sido queimado, destruído, eles não tinham rei. O reinado de Davi tinha acabado.
A presença de Deus, ele não dependia desses elementos externos. A presença de Deus continuava mesmo no exterior, mesmo no exílio, mesmo numa terra distante. Então, esta experiência foi para realmente renovar a mente das pessoas a respeito do que é a presença de Deus. E isso é importante para nós hoje também. A presença de Deus não está relacionada a nós irmos no templo, no culto, junto com as pessoas, cantando, que isso é muito gostoso, mas a pandemia mostrou que, mesmo que não tenhamos isso, temos a igreja, temos o corpo de Cristo, temos a possibilidade de adorar a Deus juntos, de ser instruídos na palavra de Deus e sermos uma presença abençoadora mesmo nesta situação de distanciamento social. Quer dizer, uma coisa totalmente diferente. Mas Deus está ali, continua ali. E Deus quer continuar nos usando como presença na vida de outras pessoas. Nós estamos no exílio. O nosso reino é o reino de Deus. E nesse exílio, Deus tem algo que Ele quer que nós façamos. Que ser o povo de Deus para abençoar as pessoas que ainda não são parte deste reino de Deus. Para que essas pessoas reconheçam que existe um Deus verdadeiro, um Deus que se importa com eles. Hoje em dia, por causa da pandemia, algumas dificuldades das pessoas estão sendo exacerbadas, estão sendo multiplicadas, estão sendo intensificadas. As pessoas que tinham, de repente, insegurança ou medo, as pessoas que tinham ansiedade, tudo isso está sendo multiplicado por 2, 3, 4, 5 vezes. As pessoas estão tendo problemas dermatológicos, têm que fazer assim, tratamentos e usar remédios por causa da ansiedade. E o número de pessoas nessa situação está aumentou bastante por causa da pandemia. E então, se esta é a condição, o povo de Deus também precisa se levantar para ser uma presença abençoadora na vida destas pessoas. Ajudá-las a enxergar com uma outra perspectiva, de que tudo isso está sob o controle de Deus. E a presença de Deus não depende de coisas externas, de templos, não. A presença de Deus depende de cada um de nós buscarmos a Deus de todo o coração, porque ali Deus nos falará. As pessoas vão achar a Deus. Isso está acontecendo em todas as partes do mundo. As pessoas estão buscando Deus de todo o coração. Pessoas que estão, de repente, ilhadas no meio de um país totalmente fechado ao cristianismo, em que é proibido falar de Jesus, em que é proibido ter Bíblia, em que é proibido ir para a igreja, que não existe igreja. As pessoas estão buscando a Deus de todo o coração e Deus está se revelando a eles. Uma coisa extraordinária, eu já falei sobre isso algumas vezes antes, uma coisa extraordinária. O desafio, queridos, é que nós olhemos para o que está acontecendo ao nosso redor. E não deixe que isso defina quem você é ou o que você faz. Mas deixe que Deus dê uma nova perspectiva para você. E enxergue que tudo isso Deus está fazendo para que você possa conhecer mais profundamente a Ele. Que você possa buscá-lo de forma mais profunda a Deus. Que você possa ser um instrumento para que outros também possam buscar a Deus de todo o coração. E assim eles vão encontrar Deus. Encontrar o verdadeiro propósito para a vida. Encontrar a verdadeira paz que só Deus pode trazer. Que Deus te abençoe, querido. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado. Porque este acontecimento de mais de 2.700 anos atrás, ele ressoa até nós. Porque esse acontecimento também tem muito a ver com o que nós experimentamos hoje. De repente nos sentirmos desconfortáveis, porque fomos tirados da nossa zona de conforto, sem saber que tudo isso Deus permite para que nós possamos realmente nos desapegar daquilo que a gente acha que nos traz felicidade, para buscar o verdadeiro Deus, para buscar o motivo da nossa existência, para buscar realmente um caminho que nos leva à plena felicidade, que é estar na tua presença.
Ó Deus, que nós então, como igreja internacional, uma igreja em movimento, possamos ser uma presença abençoadora na vida das pessoas, para que as pessoas possam buscar ao Senhor de coração e encontrá-lo, que queremos ser esses instrumentos. Queremos nós mesmos experimentar isso em nossas vidas. Ó Deus, porque assim, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos ter paz e alegria, porque estamos caminhando na tua presença, estamos caminhando dentro da tua vontade, cumprindo o propósito que nós temos aqui nesta terra. Obrigado, Senhor, abençoe cada um que nos ouve neste dia, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.